إنا كل شيء خلقناه بقدر. Caros irmãos, disse Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah no seu livro Aqida Tahawiyya: Allah khalaqa al-khalqa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala. Certo, Allah tabaraka wa ta'ala criou o seu ser e colocou a predestinação para todas suas criaturas. Wa daraba lahum ajala, e colocou o limite que cada um de nós irá viver aqui no mundo. Da forma que veio no hadith que narrou Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الله جل ثناؤه fez a predestinação de cada sua criatura antes de Allah criar o céu e a terra num período de 50.000 anos. 50.000 anos. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala escreveu o que vai acontecer para este ser humano, em que momento vai acontecer e como vai acontecer. E este ser humano será rico ou não, será pobre ou não. Por isso Allah diz: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: tudo o que está aqui no mundo nós criamos o seu destino. Então este mundo anda de acordo com a predestinação, o destino de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah quiser, acontece. Se não quiser, não acontece. Da mesma forma, Allah subhanahu wa ta'ala dividiu os favores no meio do céu e servo. Allah tabaraka wa ta'ala colocou este como pobre, colocou este tanto como rico, como forma de equilibrar este mundo. Não se pode dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deveria colocar tudo igual. Não, porque Allah subhanahu wa ta'ala tem hikmah. Ele sabe porque diferenciou a forma de viver de cada um. Se Allah colocasse todo mundo rico, este mundo. الدعوة السلفية بموزمبيق tem a honra de apresentar o Khutbah de Jum'ah na voz do nosso amado e Ustaz Abu Nasiruddin, hafidhahullahu ta'ala wa barakallahu fihi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Caros irmãos, disse Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah no seu livro Aqida Tahawiyya: Inna Allah khalaqa al-khalqa faqaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala. Por certo, Allah tabaraka wa ta'ala fez as suas criaturas. Allah tabaraka wa ta'ala, portanto, criou os seus servos, criou as suas criaturas. فَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا, e colocou a predestinação, o destino para cada criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, ou para cada criatura dele. فَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا, Allah tabaraka wa ta'ala colocou o destino, a predestinação para todas suas criaturas. وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَالًا, e colocou o limite da vida. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala já determinou o limite, a duração, o tempo que cada um de nós irá viver aqui no mundo. Por isso o Sheikh diz: Allah fez criaturas, depois fez o destino. O certo é que Allah subhanahu wa ta'ala fez o destino antes de criar o ser humano. Da forma que veio no hadith que narrou Imam Muslim, diz Nabi sallallahu alaihi wasallam:
إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Diz profeta sallallahu alaihi wasallam: إن الله خلق أو إن الله كتب مقادير الخلائق. الله جل ثناؤه fez a predestinação, fez o destino, escreveu o destino de cada criatura dele. Allah escreveu, fez o destino, portanto, de cada sua criatura. قبل أن يخلق السماوات والأرض, antes de Allah criar o céu e a terra, num período de 50.000 anos. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala escreveu o que vai acontecer para este ser humano, em que momento vai acontecer e como vai acontecer, se este ser humano será rico ou não, será pobre ou não. Allah subhanahu wa ta'ala escreveu a respeito deste ser humano. Mas antes de escrever, Allah subhanahu wa ta'ala teve conhecimento dessa criatura. Allah subhanahu wa ta'ala soube tudo sobre esta criatura e mandou a caneta escrever, da forma que veio no hadith: أول ما خلق الله القلم. A primeira coisa que Allah criou é a caneta, e disse para a caneta: Naam uktub, escreva. E a caneta respondeu: o que é que eu vou escrever? Disse Allah: Ma huwa kainun ila yawm al-qiyamah. Escreva tudo o que vai acontecer no mundo até chegar ao Qiyamah. E a caneta escreveu tudo o que vai acontecer a partir do primeiro dia do mundo até no dia em que vai entrar o Qiyamah. Por isso, caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala teve conhecimento sobre as suas criaturas antes de, portanto, criá-los. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala mandou a caneta escrever o que vai acontecer para esta criatura. Allah sabia que esta criatura, ele enviar no mundo, o comportamento dele será este, será este, será este. Será uma das pessoas que não vai querer escutar o nasiha. Será dentre aquelas pessoas que não irá ouvir nada. Então, Allah mandou a caneta escrever aquilo. Por isso, o imam disse: Inna Allah khalaqa al-khalqa. Allah fez as suas criaturas, criou as suas criaturas. Depois, فَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا. Por isso Allah diz: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: tudo, portanto, criamos com o destino. Tudo o que está aqui no mundo, nós criamos com seu destino. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Disse Allah tabarak wa ta'ala: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. الذي قدر فهدى. Então, este mundo anda de acordo com a predestinação, o destino de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém neste mundo vai fazer o que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, não quer. Ninguém neste mundo vai fazer o que Allah não quer. فَالدُّنْيَا مُلْكُهُ فَالْمُلْكُ مُلْكُهُ. Naam, o reinado, o mundo é de Allah subhanahu wa ta'ala, e tudo que acontece aqui acontece com o destino de Allah subhanahu wa ta'ala, com a irada de Allah tabarak wa ta'ala. Naam, se Allah quiser, acontece. Se não quiser, não acontece. Por isso, caro irmão, da mesma forma Allah subhanahu wa ta'ala dividiu o valor, dividiu os favores no meio dos seus servos. Allah tabaraka wa ta'ala colocou este como pobre, colocou este, portanto, como rico, colocou este como inteligente, colocou este como aquilo, como forma de equilibrar este mundo. Não se pode dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deveria colocar tudo igual. Não se pode dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deveria dar todo mundo a riqueza. Não se pode dizer que Allah subhanahu wa ta'ala ele tinha que guiar todo mundo. Não, porque Allah subhanahu wa ta'ala tem hikmah. Allah tabarak wa ta'ala tem hikmah. Ele sabe porque dividiu, ele sabe porque diferenciou a forma de viver de cada um. Este é rico, este é pobre.
aquele engenheiro, aquele não é ninguém para equilibrar este mundo. Se Allah colocasse todo mundo rico, este mundo, portanto, ia se destruir. Porque cada um iria se achar e seria apenas corrupção aqui na terra. Da forma que diz Allah Tabaraka wa Ta'ala: Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Innal insana la yatgha. O ser humano é transgressor. An ra'ahu istaghna. No momento em que ele acha que tem dinheiro, no momento em que ele acha que é alguma coisa. Então veja, caro irmão, se Allah colocasse todo mundo rico, o que seria? Com esta situação que Allah mencionou, que innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, o que seria? Não haveria trabalho, ninguém ia trabalhar. E o que as pessoas iam comer? O que as pessoas iam fazer? E o que nós estamos a usar hoje, como é que teríamos maneira ou possibilidades de usar? Se todo mundo é rico, ninguém precisa de trabalhar. Quem estaria a ir a Machamba? Quem estaria, portanto, a cavar poço para as pessoas se beneficiarem? Quem estaria a fazer aquilo, a fazer aquilo, a fazer aquilo para beneficiar os outros? Quem estaria? Ninguém, porque todo mundo é rico. Da forma que dissera o Sheikh Fawzan, Hafzahullah, o Sharh Sunnah de Imam al-Barbahar, Rahmahullah, dissera as mesmas palavras, que se o mundo fosse desta forma como as pessoas acham, ou pensam, ou querem, as coisas, portanto, estariam desequilibradas, as coisas não estariam bem. Então Allah subhanahu wa ta'ala, não se pode dizer que Allah é injusto, porque deu riqueza a este e não deu a ele. Wallahi lá, Allah subhanahu wa ta'ala sabe por quê que deu riqueza a ele e não deu riqueza a você. Allah quer equilibrar este mundo, é por hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, caros irmãos, Allah tabaraka wa ta'ala faddala bayna al-ibad, ay bayna al-nas. Allah subhanahu wa ta'ala deu favor os seres humanos por cima dos outros. Allah tabaraka wa ta'ala elevou os seres humanos por cima dos outros para equilibrar este mundo, para você trabalhar, naam, e servir para os outros. Porque se você fosse rico como igual a ele, não estariam a fazer nada e o mundo, portanto, não iria se estragar. O que você acha, caro irmão? Não existir ninguém aqui no mundo para carregar lixo. O que você imagina? Allah colocar todo mundo rico e ninguém estar disponível para varrer na estrada, ou mesmo para, portanto, carregar lixo. O que seria neste mundo? Cada um é rico, não pode carregar lixo. O que seria? Estaríamos a ver aonde e como? Por isso, você não pode achar que Allah subhanahu wa ta'ala está a fazer coisas sem sentido. Allah tabaraka wa ta'ala sabe o que está a fazer. Se Allah tornou o fulano como empresário ou rico e te tornou você, portanto, como pobre, Allah sabe por quê. É por hikmah de Allah. Então não há motivos de você querer criticar Allah, querer dizer por quê. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Da forma que diz Allah, la yus'alu amma yaf'al. Ninguém tem autonomia ou ousadia de, portanto, criticar ou perguntar a Allah subhanahu wa ta'ala por que fez. Wa hum yus'alun. E as criaturas serão questionados por Allah tabaraka wa ta'ala no dia de Qiyamah. Por isso, caros irmãos, inna Allah khalaqa al-khalqa faqaddara lahum aqdara. Por isso, caros irmãos, tudo o que acontece para o ser humano é do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala antes de criar este ser humano. E não acontece isso senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, se te perdoar você, naam, se Allah subhanahu wa ta'ala te perdoar, e se Allah subhanahu wa ta'ala te dar você o bem, é por o favor dele. E se Allah subhanahu wa ta'ala te colocar você no inferno, saiba, caro irmão, que é por justiça dele. Se Allah subhanahu wa ta'ala te castigar você, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala é justo, me castigou porque eu mereço castigo. E saiba que se Allah subhanahu wa ta'ala te colocar você no paraíso, não é por você ser alguém
portanto, superior. Não é porque você sentava muito tempo na mesquita, não é porque você rezava muito, é por o favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah laysa bidhallamin lil abid. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto para com as suas criaturas. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse, se Allah, portanto, colocasse todas as suas criaturas no inferno, ele faria isso. Naam, walaysa zaliman lahum, não faria isso por injustiça. Se Allah colocasse todas as suas criaturas no inferno, seria por justiça. Quer dizer, não seria injustiça, porque nós, as criaturas, merecemos aquilo que o Criador, portanto, decidir. Nós somos criaturas de Allah. Al-khalqu khalquhu, as criaturas são dele, Allah subhanahu wa ta'ala, e ele faz o que quiser com as suas criaturas. Se Allah nos introduzisse, se Allah nos colocasse no inferno, não seria injusto, seria por justiça dele, porque nós somos criaturas dele. Barakallahu fikum. Por isso, caros irmãos, pare de reclamar, pare de criticar Allah subhanahu wa ta'ala, porque esta crítica vai à tona, vai em vão. Esta crítica não tem, portanto, nenhum peso. É uma crítica que pode te levar você ao kufr. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Portanto, nós somos criaturas de Allah, e Allah faz o que quiser conosco, e Allah faz o que quer conosco. Então nós temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, que é o nosso dono, Allah subhanahu wa ta'ala, que é o nosso Criador, portanto, para nos guiar, para nos mostrar o melhor caminho, e não criticar ou mesmo questionar porquê e como. Allah subhanahu wa ta'ala faz o que quer, faz o que quiser, porque nós somos criaturas dele. Fal khalqu khalquhu, na'am, wal ibada ibaduhu. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, dando a continuidade, إن الله خلق الخلق فقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا. الله تبارك وتعالى fez as suas criaturas, criou as suas criaturas, portanto, e ele fez o destino para cada uma das suas criaturas. Portanto, caros irmãos, a criatura é de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah faz o que quer com as suas criaturas. Por isso tudo que acontece aqui no mundo, seja, portanto, o alto custo de vida, ou seja, os preços nos mercados, ou seja, a vida toda do ser humano, depende de Allah tabaraka wa ta'ala. Se a vida é cara, é porque Allah subhanahu wa ta'ala quis, não é por uma criatura. Naam, se a vida do ser humano é cara, é por Allah subhanahu wa ta'ala. E às vezes o motivo, o sabab, é o próprio ser humano. Da forma que diz Allah tabaraka wa ta'ala: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Diz Allah tabaraka wa ta'ala: ظهر الفساد في البر والبحر. A corrupção expandiu-se na terra e no mar. A corrupção, portanto, espalhou-se na terra e no mar. Não há baraka, não há bênção, tudo de qualquer maneira. Por quê? Bima kasabat aydin nas, por causa das ações, das práticas dos seres humanos, por causa daquilo que os seres humanos fazem ou praticam. Porque liudhiqahum ba'da alladhi amilu. Às vezes Allah subhanahu wa ta'ala traz a dificuldade na vida do ser humano para o quê? Para ele poder retificar os seus erros, para testar, portanto, para ele saborear do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, para saborear o castigo através das suas má práticas, através daquilo que ele faz. Disse: la'allahum yarji'un, quizá eles possam voltar atrás. Naam, quizá eles possam voltar e retificar os seus erros, e reconhecer os seus erros, e voltarem para Allah tabaraka wa ta'ala. Por isso, ninguém deve criticar o ser humano igual a ele no alto custo de vida, ou qualquer que seja esta coisa, seja o líder, seja o governo, seja qualquer que seja, não tem nenhuma culpa com a dificuldade que você passa na sua vida, porque Allah subhanahu wa ta'ala já fez o destino antes de criar a você. Allah já decidiu
e ele faz o que ele quer. Portanto, você vai criticar o ser humano igual a você, até você cansar. Não vai ter solução. A solução está com Allah subhanahu wa ta'ala, da forma que os sahabas de Medina vieram ter com o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, numa passagem, portanto, que narrou Imam Abu Daud, o hadith que autenticaram o Sheikh Al-Albani rahmahullah. Naam, uma vez em Medina os produtos, portanto, foram altos. As pessoas, os empresários, os negociantes fizeram subir, ou mesmo os produtos em Medina subiram e vieram ter com o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Disseram: Ya Rasulallah, sa'ir lana, ó mensageiro de Allah, portanto, ajuste os preços para nós. Os preços dos produtos subiram, e nós não temos dinheiro para comer, não temos dinheiro suficiente para, portanto, nos sustentar. Pedimos ao profeta de Allah para ajustar as contas, aliás, para ajustar os produtos, os preços. Disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam: Inna Allah al-musa'iru al-basit al-raziq, ou como قال عليه الصلاة والسلام. Diz o profeta sallallahu alaihi wa sallam: Allah subhanahu wa ta'ala é o único que ajusta os preços dos produtos. Portanto, se o produto subiu, se o pão subiu, se o combustível subiu, é Allah subhanahu wa ta'ala que fez subir e não é o ser humano. Então não culpa o ser humano, não critica o ser humano. Não há motivos de manifestação ou radicalismo, aliás, ou reivindicar os seus direitos, porque tudo vem do céu, tudo vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Precisa retificar os seus erros, precisa de mudar e deixar de ser corrupto e deixar, portanto, de ser maléfico. Precisa de deixar de combater a Sunnah e Tawhid e Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Precisa deixar e abandonar, portanto, o comportamento maléfico que o indivíduo carrega para querer ou com o intento de prejudicar este din. Precisa de abandonar ou deixar de combater este din, de combater, portanto, a Sunnah e a Salafiyya e o Tawhid. Desta forma, Allah tabaraka wa ta'ala poderá aliviar a situação dos seres humanos. Caso contrário, Wallahi alladhi la ilaha ghayru, as coisas não vão mudar enquanto nós combatemos o Sunnah, enquanto nós combatemos o Tawhid, enquanto nós combatemos a Salafiyya, enquanto nós combatemos a religião de Allah. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, as coisas nunca vão, portanto, andar de uma boa forma. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Portanto, caros irmãos, se nós queremos viver bem, se nós queremos, portanto, andar bem, temos que mudar a nossa forma de ser, os nossos comportamentos e a nossa forma de nos, portanto, interagir com o nosso Criador, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, caros irmãos, Inna Allah khalaqa al-khalqa, na'am faqaddara lahum aqdara. O destino é de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é que fez destino. Portanto, tudo que acontece no mundo é por destino de Allah tabaraka wa ta'ala. Wa daraba lahum ajala. Portanto, o dia de morrer de cada um, não veio estipulado e organizado, está dentro do qadar de Allah tabaraka wa ta'ala. Ninguém morre sem chegar ao seu dia, não, independentemente de que situação que a pessoa vai passar para morrer. Portanto, não vai morrer sem chegar ao seu dia. Por isso, o Mu'tazila, eles dizem que se a pessoa for enforcado, se a pessoa for assassinado, então este morreu antes de chegar ao seu dia. Portanto, é uma forma de dizer que Allah dá duas vidas ao ser humano. Isso é impossível. Este é um dos grupos que desviaram do Islã e que desviaram da senda dos Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Portanto, o mesmo grupo diz: Allah subhanahu wa ta'ala tinha que trazer a justiça. Allah subhanahu wa ta'ala tinha que tornar todos ricos e tinha que tornar todos ou todos ricos ou todos pobres. Allah tinha que tornar todos muçulmanos. Portanto, é isso que nós acabamos de explicar, que é impossível, porque se Allah subhanahu wa ta'ala fazer isso, o mundo não estará equilibrado, o mundo vai se corromper. É só imaginar, Allah subhanahu wa ta'ala diz, se fosse que os deuses, se fosse que nós, Allah dizer, se fosse que ele tinha o seu parceiro, se fosse que tinha dois deuses, la fasadata,
a terra, esta terra e o céu iria se destruir. Se fosse que Allah tem um parceiro, yani 2 deuses, la fasadata, ia se destruir esta terra. Ia querer sol, este ia querer, portanto, a chuva, este ia querer a lua, este ia querer o sol, este ia querer que aquele mora, este ia querer que aquele viva. Então, la fasadata seria corrupção total. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qul huwa Allahu ahad, ele é único. Naam, é único, portanto, é o único Deus, merecedor de adoração, por amor e excelência. Por isso, caros irmãos, não há necessidade de criticarmos Allah ou querermos perguntar Kaifa wa lima wa kaifa, porque são palavras que podem nos levar ao kufr, à descrença. Por isso, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos assegurar, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para proteger a Sunnah e os Ahl Sunnah wal Jama'ah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para ajudar os nossos irmãos injustiçados e a mostrar o seu poder àqueles injustos, e a mostrar o seu poder todo aquele indivíduo que combate a salafia e a Sunnah. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para mostrar o seu poder, portanto, para aqueles indivíduos que tentam nos derrubar e derrubar a Sunnah e a salafia e a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala mostre o seu poder a esses indivíduos, que Allah subhanahu wa ta'ala destrua os khawarij, os extremistas, os seus simpatizantes, os seus semelhantes e aqueles também que carregam os mesmos princípios deles. Que Allah subhanahu wa ta'ala destrua os khawarij da forma que destruiu o Qawm Lut e da forma que destruiu o Qawm Ad, e que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, coloque os planos dos Ikhwanul Muslimin nos seus pescoços. Que Allah subhanahu wa ta'ala destrua a armadilha dos armalhão. Que Allah subhanahu wa ta'ala devolva as armadilhas no pescoço de cada indivíduo que tenta, portanto, criar os planos contra os Ahl Sunnah wal Jama'ah. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça, portanto, entrar na armadilha aquele indivíduo que criou a armadilha para os seus irmãos. Que Allah subhanahu wa ta'ala assegure este país contra todo o mal, contra os khawarij, contra os ikhwan, contra todo aquele que carrega princípio que destrui esta nação. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todo aquele que presenciou este Jum'ah e seus parentes. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça entrar no Jannah. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.